Olá para todos e para todas, eu sou o professor Bruno Feital e estou começando mais um estudo dirigido da nossa disciplina. E nesse vídeo eu vou continuar o debate a partir do texto A Cabeça da Medusa. É um texto produzido por Freud em 1922, lançado só mais à frente, por volta de 1940. No vídeo passado eu fiz uma leitura com alguns comentários e agora eu passo a um debate sobre esse vídeo, sobre algumas questões, talvez, que a gente possa suscitar a partir do vídeo. É importante lembrar que quando eu estou fazendo esse debate, essa nossa conversa aqui, eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar todo o sentido do texto, assim como eu não fiz na primeira parte, onde eu faço essa leitura, e agora eu venho muito mais com algumas questões, com algumas indagações, né, as interrogações, para que a gente possa pensar algumas possíveis leituras no contemporâneo e a ideia da Medusa. Então, não quero tirar uma verdade segunda, uma sobrelinha aqui do texto, mas sim olhar para a contemporaneidade, se é que a gente pode falar que isso existe, e pensar em o que de um corpo real interfere na lógica de se viver e de sofrer uma violência no nosso tempo. Bom, então começo com alguns questionamentos, assim, para a gente levar o nosso debate. Primeira coisa, qual a condição para amar? O que uma mulher, ou o que é uma mulher que petrifica? Uma mulher que não pode ser olhada nos olhos. O que é uma mulher autêntica? O que é uma mulher? O que o amor tem a ver com violência contra a mulher? Bom, se a gente for falar sobre dados de violência contra a mulher, a gente vai encontrar dados que, com o passar dos anos, eles têm aumentado. O que não quer dizer que aumentou a violência perpetrada contra a mulher, e sim que a gente tem melhoras nos indicativos, porque anteriormente essa mulher sofreu uma violência e essa violência nem chegava até uma delegacia, ela nem chegava a ser denunciada. Hoje ainda existe, infelizmente, relatos de mulheres que chegam até uma delegacia e não são atendidas, logo essa violência que ela sofre nem entra, nem conta nos nossos dados oficiais sobre violência contra a mulher. Mas de certo que nos últimos anos a gente tem uma média de 2 a 4 minutos uma mulher sofrendo um espancamento, uma violência. Mulheres que são mortas pela condição pelo simples fato de ser mulher, morrem diariamente. Se a gente voltar um pouquinho lá na Europa, do século XV ao século XVIII, a gente teve a morte de mais ou menos 100 mil mulheres torturadas, enforcadas ou queimadas. E dessa forma foi como um resultado do inquérito. Né? No século XIII, a gente tem uma passagem assim, do poder, do conflito, que sai das partes, da vítima e agressor, né? Daquele que comete o ato e daquela que sofre a violência, para o Estado. O Estado faz aquilo que a gente chama de sequestro do conflito. O Daniel Acuti, no seu livro sobre a justiça restaurativa, ele lembra, né, desse modelo, quando há essa mudança, essa inversão no século XIII. Você passa a ter o bispo sendo representante do rei, ou seja, o rei e seus especialistas, eles passam a correr pela comunidade e aí eles começam a investigar o que acontece, o chamado Inquisitus Generalis, onde ele busca saber informações daquela comunidade, como as coisas estão ali, se está tudo bem, se não está, e de repente, opa, você discute uma história mais estranha, mais macabra, que foge aquilo que é colocado enquanto uma tradição. Ele entra para aquilo que a gente chama de Inquisitus Specialis, que, bom, ele vai inquirir, vai buscar saber sobre aquelas pessoas, e daí essas 100 mil mulheres torturadas, enforcadas e queimadas. Lembrando que é a partir do século XIX que a gente vai ter a prisão. Só no século XIX que a gente tem a prisão, e com a justificativa de ser uma saída dita humanizada
Temos muito que discutir sobre esse termo humanizado, né? Porque violência é humanizada, brigar é humano, matar é humano, tudo isso são coisas humanas. Assim como amar, sim, também é humano, perdoar é humano, são todas ações humanas, né? E o ódio, a morte, também é humano. E a gente começa a perceber o poder do inquérito como uma modalidade de saber, de buscar saber, de inquirir. E essa é uma modalidade de buscar saber que vai fazer com que, a partir do que se sabe daquela performance, há uma pressão, há uma colocação sobre determinados corpos, há uma produção de subjetividade, uma avaliação daquela subjetividade. Se é uma subjetividade válida, se não é uma subjetividade válida. Então você pergunta, olha, tudo bom? Prazer em te conhecer. Estou conhecendo agora. O que você faz? Com o que você trabalha? Você já é casado? Tem filhos? Ah, não. Então você tem 38 anos e não tem filho. Ah, tá. Entendi. Mas trabalha? Ah, não é carteira assinada. Entendi. Uhum. E assim você vai buscando saber, e a partir do que você sabe, isso é responsável por fazer uma resposta a essa pessoa. O modo como nós vamos nos colocar, ou aquilo que a gente vai dirigir a essa pessoa, passa por esse controle que vem através desse inquérito que nós fazemos. Isso é cotidiano, todos nós fazemos esse inquérito. Até hoje, isso existe. Não é à toa que, por vezes, a violência contra a mulher pode ser justificada, né? Porque, mas você estava de roupa curta? Ah, tá. Ah, mas você provocou, né? Porque você estava com um decote muito. Isso não é lugar de mulher frequentar. Atenção, não é aquilo que eu acredito, deixar bem claro, mas percebe como ainda hoje, absurdamente, há uma cultura de culpabilizar a vítima, e aí a gente faz isso a partir dessa ideia de inquirir e ver o que é do nosso dito normal e o que foge do nosso dito normal. Bom, vamos à Medusa. A Medusa é um mito. Um mito são grandes mentiras que a gente conta e que se perpetuam e que a gente nem sabe porquê, mas aquilo é uma grande mentira que se torna embasamento para uma verdade, ou uma mentira que embasa comportamentos no cotidiano. O que é curioso na história da Medusa? A gente tem algumas versões sobre a história, né? A Medusa, ela seria uma mulher muito bonita antes de ser transformada em Medusa, e ela era praticamente o que a gente vai chamar assim de a principal ajuda da Atenas. Atenas é uma deusa e é, como já o Freud já colocou, já destacou, a gente pôde ter acesso a isso na leitura do texto no vídeo passado, né? Atenas era uma deusa virgem, olha que curioso. E aí a Medusa gostava tanto dela que também optou por seguir essa ideia da virgindade. Medusa era uma mulher muito bonita e era então essa pessoa, essa principal ajuda, essa principal discípulo, não cabe ainda a palavra discípulo, mas ela é essa pessoa mais próxima e eu estou evitando para falar esse braço direito, né, como se tivesse um braço que fosse melhor que o outro, direito ou esquerdo, né, mas é dessa lógica, assim, dessa pessoa que ajuda, que era muito próxima a Atenas, a deusa virgem, e que por ser virgem, vou voltar até aqui no texto do Freud que a gente leu, Atenas, a deusa virgem, leva esse símbolo como sua vestimenta, com razão, pois se torna uma mulher inabordável por ser virgem. Olha que curioso, que a virgindade traz, ela traz uma blindagem. Essa mulher se torna uma mulher de bem, uma mulher que representa o bem, uma mulher que é do bem, é uma mulher idealizada, é uma mulher virgem. A Medusa era assim. Em um dos conflitos de Atenas, que ela vai ter, ela tem um duelo com seu irmão Poseidon, e ela ganha esse duelo de Poseidon. Aí que vem as duas possibilidades, as duas versões para essa história da Medusa, né? Uma das versões seria que a Atenas derrotou Poseidon, ele com raiva, ele violenta, né? Estupra a Medusa e a transforma nesse ser, uma mulher com cabelos de serpente e olhos que pedrificam. E a outra versão seria que a Medusa, muito bela, acabou seduzindo Poseidon
e ela que era virgem, tem essa conjunção carnal com Poseidon dentro do templo de Atenas, que enfurecida transforma Medusa em uma mulher com cabeça de serpente, olhos que pedrificam. Perceba que nas duas versões, essa ideia da mulher, da Medusa, né, e a sua beleza, ela era bela, vaidosa, sacerdotisa do templo de Atenas, e aí ela se torna esse ser maléfico, essa Górgona. O que é interessante? A Medusa, quando vira um monstro, ela vira alguém a ser combatido, um ser a ser destruído. E é justamente Perseu, que é um dos filhos de Zeus, meio deus, meio mortal, que vai ter esse trabalho de matar a Medusa. Então, olha que coisa. Nesse mito, Perseu é um herói. O herói decapita, castra Medusa. A missão do herói, cortar a cabeça, sem poder olhar em seus olhos. É interessante que isso representa que a gente precisa de enfrentar na nossa vida algumas coisas que podem nos aniquilar. Perseu está diante disso. Ele vai enfrentar um ser que pode acabar com ele. Ele enfrentando pode acabar morto, virar pedra, pedrificado. Olha só, um encontro com uma mulher que mata. Mas é qualquer mulher que mata? Não. A mulher virgem, Atenas, não. Essa daí não. A mulher que mata, a mulher cruel, é a mulher bela. É a mulher que pode te levar ao erro. A mulher que é o perigo, que pedrifica. E ele vai ter a ajuda de quem? Atenas, a deusa virgem. Que ela vai criar, ela vai dar para Perseu a espada e o escudo para que ele possa decapitar a Medusa. Então, ele vai com a espada. Para não olhar de frente a frente com ela, olho no olho, ele vai usar o espelho, o escudo, que é como um espelho que reflete a imagem de Medusa, e assim, através da projeção, ele consegue decapitar a Medusa, ele consegue enfrentar a Medusa, já que sem essas armas, ele não ia dar conta desse enfrentamento. Olha que coisa mais interessante, né? Ele só pode ver Medusa por projeção. A projeção é a imagem que não é real. Porque se ele olhar para a coisa em si, a coisa mata. E aí já vem o primeiro questionamento. Nunca podemos olhar para a mulher como ela é? Olhar para a mulher como ela é pode ser terrível. Se olhar aquilo, o que se olha é aquilo que não se pode ver. Aquilo que não se quer ver, diria Lacan. Então, é pelo espelho que ele vai conseguir enfrentar a Medusa para não ver aquilo que ele não gostaria, que ele não pode ver, aquilo que ele não quer ver. Uma mulher de desejos. Uma mulher com serpentes na cabeça. Uma mulher com capacidade de pedrificar um homem. Uma mulher capaz de castrar. Uma mulher capaz de te limitar. Uma mulher capaz de te matar. Não é só aqui que a mulher é um problema. Se a gente for pegar outras mitologias, né? O paraíso, Adão e Eva, a cobra, Lilith, era uma mulher antes de se transformar em uma cobra. São várias versões assim, dessas mitologias, né? A gente pode pegar a caixa de Pandora, que é outra mitologia muito curiosa, onde nela Prometeu teria entregado o poder do fogo ao homem. Isso teria causado a fúria de Zeus, que cria Pandora para se vingar de Prometeu. Ele até oferece Pandora para Prometeu, mas como Zeus já acreditava que poderia ser uma vingança, Prometeu já acreditava que podia ser uma vingança de Zeus, ele recusa receber Pandora, e aí Zeus oferece ela para o irmão de Prometeu, Epimeteu, e ele aceita. Pandora era uma mulher muito bonita e repleta de dotes, e junto com ela vinha uma caixa, que era a caixa com todos os males físicos e espirituais. Epimeteu foi orientado por Zeus, de que ele não poderia deixar que essa caixa fosse aberta de forma nenhuma. Por isso mesmo ele guardou no fundo da sua casa, junto com 2 gralhas, ou algumas gralhas, né? Para que quem se aproximasse fosse espantado pelo barulho das gralhas.
A Pandora até conseguiu, depois, utilizando da sua beleza, dos seus dotes, convencer Epimeteu de desfazer das gralhas. E um dia, após uma relação sexual, o Epimeteu ele entra em um sono profundo, curiosa, Pandora abre a caixa e libera tudo que atormenta a existência do homem. Ou seja, todos os males do homem, eles são liberados por uma mulher que é bela, que usa da sua beleza, que usa dos seus atributos. Olha que perigo essa mulher, né? E depois de uma relação sexual, não é uma mulher virgem, ela usa o sexo para poder ganhar, né? Para poder fazer com que Epimeteu adormeça, depois do cansaço do sexo. E aí Zeus completa a sua vingança. É curioso entender que esse mito, mais uma vez, traz a ideia da mulher como um grande problema. Tem um outro mito, esse mais moderno, dos nossos tempos talvez, um mito de como deve ser a mulher, um mito de ser mãe. E aí eu vou trazer o texto de Coelho Neto, que diz: ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração. Ser mãe é ter no alheio o lábio que suga o pedestal do seio, onde a vida, onde o amor, cantando vibra. Ser mãe é ser um anjo que se libra sobre o berço dormindo. É ser anseio, é ser temeridade, é ser receio, é ser força que os males equilibra. Todo bem que a mãe goza é bem do filho, espelho em que se mira afortunada, luz que lhe põe nos olhos brilho. Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer no paraíso. Olha a ideia de mãe, olha a ideia da mulher. Eu chamo aqui a atenção de vocês para a gente pensar o que essas histórias nos deixam de aprendizado sobre a mulher, sobre a mulher bela, a mulher encantadora, a mulher que pode matar. E o que é o nosso ideal da mãe? O que é o nosso ideal de mulher? É aquela mulher mãe, é aquela mulher que não tem essa força, essa mulher que, ao apresentar isso, ela é um perigo. A mulher é um perigo, ela precisa ser domada, ela não usa da racionalidade, ela é algo que vai desequilibrar a nossa sociedade e por isso nós, homens, as controlamos. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. É isso? A grande questão é que a gente chega na contemporaneidade, e a contemporaneidade marca um tempo onde esses limites, essas regras, estão ficando cada vez mais, eu vou dizer frouxa, porque ainda não acabaram as regras. Ainda não é tudo que o dito homem faz que aquilo que a gente chama de mulher pode fazer. Ainda há muito limite. E por vezes há uma violência contra essa mulher, pelo fato de se colocar, pelo fato dela se mostrar enquanto potência, dela fazer, dela tomar, né, de tomar a frente, de tomar as rédeas, porque essa normalmente é a mulher que tem que ser punida, essa é a mulher que é problema, essa é a mulher que vai botar em risco a ideia da família, a ideia da sociedade, a ideia da segurança, essa é a mulher que deve ser controlada. Então, corte a cabeça da medusa. Não dá mais para ter esse corte. Ele ainda persiste, ainda há essa luta, mas ser medusa justifica uma violência? Ser medusa justifica que a decapitemos? A gente fica por aqui e vamos com outras reflexões psicanalíticas ao longo das nossas aulas, dos nossos encontros. Então, boas leituras, bons estudos e até a próxima, pessoal.